Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui para buscarmos a Deus em oração. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai mudar não somente o seu dia, mas a sua vida. Amém? Você crê junto comigo? Irmãos, muitas vezes a gente se comporta, deixa eu te explicar uma coisa, a gente se comporta como uma pessoa que pega um carro que já estragou, sabe aquele motor que já fundiu, que não funciona mais? Aí a gente pega uma chave, a gente coloca ali e vai girando, e vai tentando e vai fazendo barulho, mas o carro nunca liga. Irmãos, o que eu estava pensando aqui é que muitas vezes a gente insiste em algo que Deus não quer mais fazer, porque Deus ele já moveu as águas, e eu sinto que é como se a gente muitas vezes estivesse nadando contra a correnteza, sabe? Deus já direcionou o rio para outro lado e a gente está insistindo numa coisa. Eu sei que nem todos estão passando por isso, mas hoje eu vou trazer aqui um princípio da Bíblia. Eu vou trazer duas histórias aqui que vão mexer muito com você. Sabe, como eu disse, muitas vezes a gente fica insistindo, achando que é no nosso esforço, na nossa força, que a gente vai ressuscitar algo. Mas lá no fundo a gente sabe que aquilo não vai resolver. Irmãos, isso serve para qualquer área da nossa vida, não importa a situação que você está passando. Eu creio muito que essa mensagem vai trazer uma luz para você que muitas vezes está aí frustrado, sabe? Você já está cansado, desanimado porque as coisas não dão certo na sua vida. Será que não era hora de você ter uma atitude nova para você ter um resultado diferente? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente foca tanto em algo, sendo que Deus ele quer fazer algo novo e Ele já está preparando esse algo novo, mas você ainda não percebeu. Eu me lembro que uma vez Deus falou muito forte comigo, principalmente nessa questão amorosa, sabe? Eu me lembro que eu tinha rompido um relacionamento, eu tinha terminado, e eu queria muito que Deus convertesse de verdade aquela moça. Mas, irmãos, um dia o Espírito Santo falou comigo, lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, tem um versículo que Deus fala assim, ó: eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, eu sei que esse versículo é relacionado à Nova Jerusalém, o lugar que Deus vai preparar para nós quando nós formos morar eternamente com Jesus. Ele vai fazer coisas novas. As coisas antigas já se passaram e vai vir um novo céu, uma nova terra. Mas naquela hora, irmãos, o Espírito Santo, ele tocou tão forte no meu coração e ele falou para mim o seguinte: meu filho, eu gosto de fazer coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. E eu vou trazer para você também um versículo que Deus falou muito forte comigo a respeito disso. Sabe, muitas vezes a gente se prende ao velho, ao passado. Irmãos, nós precisamos romper com o passado para viver a novidade de vida que Deus tem para nós, tá bom? Eu já vou começar com a mensagem. Antes eu só quero pedir para você clicar no botão de gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. Clique também no botão inscrever-se e ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar com as orações da manhã, 5 horas da manhã, e oração da noite, às 6 horas da noite. Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre algo que mexe com as nossas emoções, que mexe muito com a nossa alma. E isso porque muitas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que já se foi. E isso vem travando a nossa vida, impedindo a gente de chegar naquele lugar que Deus já nos preparou. É como se Deus quisesse virar a página na nossa vida, mas a gente ainda está preso ao capítulo anterior, entendeu? E a Bíblia mostra isso de um jeito muito claro na vida de um homem de Deus, preste atenção, um homem de Deus, um profeta muito fiel, muito obediente, chamado Samuel. A Bíblia nos mostra que Samuel viveu num tempo de transição em Israel. Ele foi o último dos grandes juízes que lideraram o povo e ele também foi um profeta escolhido por Deus para ungir o primeiro rei de Israel. Como se chamava esse rei? O rei Saul, certo? Saul começou muito bem, Saul era um homem de Deus, com muita expectativa no coração do que Deus iria fazer. Ele teve grandes vitórias porque Deus era com ele. Mas irmãos, Saul começou com o tempo a se desviar. O coração dele já não era mais o mesmo. E ele começou a desobedecer a Deus em vários pontos da sua vida e do seu reinado. Ele começou a agir por impulso, ele começou a maltratar as pessoas, ele agia muitas vezes por medo ou por orgulho, e com isso ele não agia por fé, por obediência, não. Ele agia por conta própria e ele não consultava mais a Deus. E a Bíblia diz que por causa dessa desobediência persistente na vida dele, Deus tomou uma decisão difícil. Uma decisão que até mesmo o profeta Samuel, que tinha ungido ele como rei de Israel, foi difícil de aceitar no começo.
E eu quero ler para você o que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1. Está escrito assim, preste atenção. O Senhor disse a Samuel: você ainda vai se entristecer por Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com azeite e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser o futuro rei de Israel. Olha isso, irmãos. Aqui Deus está perguntando para Samuel: Samuel, você ainda vai continuar chorando por Saul? Você ainda vai continuar derramando lágrimas por esse homem? Eu já o rejeitei como rei de Israel. O meu espírito já não habita mais nele, já não opera mais através dele. Irmãos, mas ao mesmo tempo a gente percebe aqui que Samuel, ele estava ainda de luto. Ele estava muito apegado. Talvez pela amizade que eles construíram juntos, talvez pela esperança que ele depositou em Saul como líder de Israel, ou talvez pela própria dor de ver alguém que ele ungiu se perder pelo caminho. Então, irmão, Samuel, mesmo sendo um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor, ele acabou ficando preso ao passado. Então nós também podemos cair nesse erro, concorda? Samuel ainda estava tentando processar o fim do reinado de Saul, orando por ele, quem sabe, ou simplesmente se lamentando pela situação. E Deus falou: enxugue as suas lágrimas, pare de chorar por esse homem. E sabe por que Deus falou assim, irmãos? Porque Deus já tinha movido as águas. Irmãos, o reino de Deus é movimento. Deus está sempre fazendo coisas novas. O próprio Jesus falou: aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, você não sabe de onde vem, para onde vai. Ou seja, cada dia é uma estação nova, cada fase da nossa vida, Deus faz algo novo, faz algo diferente. Amém? E enquanto eu li essa passagem hoje de Samuel, Deus tocou muito forte meu coração, porque muitas vezes a gente fica repetindo as coisas na nossa vida, a gente fica ali remoendo aquele relacionamento que é nítido que acabou, mas a gente insiste, ou talvez remoendo aquele emprego que faliu, aquela porta que se fechou na nossa cara, aquele projeto que não deu certo. E aí a gente fica orando, jejuando, batalhando por algo que Deus já declarou que Ele não quer mais, entendeu? É claro, irmãos, que cada um de vocês tem uma trajetória, tem uma vida, tem uma história. E você deve buscar o direcionamento do Espírito Santo, sabe? Eu não estou dizendo aqui o que você deve fazer. Eu estou apenas trazendo um exemplo da palavra de Deus, que eu creio que é um sinal para muita gente. Porque infelizmente, irmãos, tem pessoas que ficam anos e anos tentando algo que Deus já falou que não vai fazer. Ou então, Deus já deixou claro pelos sinais de que essa porta não vai se abrir. É claro, irmãos, como eu disse, existe uma situação específica para cada um de nós e cabe a você saber se é momento de você parar de tentar ou se você deve continuar batendo na porta, amém? Mas o que Deus está falando aqui com muitas pessoas é o seguinte: levante-se, meu filho, eu já rejeitei esse passado, eu tenho coisas novas para você, tome posse do que eu tenho preparado para ti, meu querido filho e minha filha, amém? E olha só o que Deus falou para Samuel logo em seguida, assim que ele falou que ele rejeitou Saul. Ele disse assim, Samuel, encha um chifre com azeite e vá até Belém. Procura um homem chamado Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Samuel, pare de olhar para trás, pare de lamentar o que acabou, pegue o azeite, que é o símbolo da unção, da capacitação, do novo começo, e vá para o próximo destino. Vá encontrar um novo rei que eu já escolhi. Olha que interessante, irmãos. Deus está falando aqui para Samuel. Samuel, eu já preparei um caminho novo. Mesmo que o seu coração esteja doendo por Saul, mesmo que você não entenda completamente, confie em mim. O futuro que eu preparei é muito maior do que o passado que você está tentando segurar. Amém, irmãos? Então essa é uma lição poderosa para nós, que muitas vezes ficamos nos desgastando. Sabe quando você acumula tanto pensamento na sua mente e você fica remoendo aquilo? Irmãos, Deus está falando para nós: olhem para as minhas promessas, olhem para aquilo que eu tenho preparado. Eu me lembro, irmãos, que um dia, há pouco tempo atrás, eu estava no culto à noite e Deus tocou muito forte, irmãos, para eu abrir na passagem de Isaías 43, o versículo 18 e 19. Eu vou ler para você o que essa palavra traz de ensinamento. Olha só o que Deus falou, irmãos, para mim naquela noite. Eu creio que Ele está falando para muitos de vocês aqui hoje. Olha só o que Deus disse: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, porque eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, vocês não percebem? Eu vou abrir um caminho no meio do deserto, eu farei rios na terra seca. Aleluia! Irmãos, na hora que Deus falou aquilo comigo, foi tão forte. Irmãos, eu comecei a entender, sabe, ainda que um pouco,
eu comecei a entender que Deus estava para fazer algo novo na minha vida, e eu creio que Ele está fazendo na sua também. E quando Isaías falou isso para o povo, entregou essa mensagem diretamente de Deus para eles, é interessante que aquele povo já tinha visto Deus abrir o Mar Vermelho, eles já tinham visto Deus fazer água jorrar da rocha, Deus já tinha enviado maná do céu, eram memórias que eles guardavam na mente, mas Deus estava falando o seguinte: olha, não vivam do passado, das glórias do passado, não fiquem presos a isso, porque eu tenho algo maior ainda para fazer na vida de vocês. Eu vou abrir um caminho no deserto. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus ele ia trazer vida onde só havia morte. Irmãos, esse é o nosso Deus poderoso, aleluia. E eu quero orar por você nesse sentido hoje, para Deus ressuscitar as áreas da sua vida. E eu quero também que no final do vídeo você comece a fazer um exercício na sua vida. Sempre que vier esses pensamentos negativos, que drenam a sua energia, a sua força, que te desanimam, você vai fazer o seguinte: você vai apresentar os seus pensamentos cativos a Jesus. É isso que a Bíblia diz que devemos fazer. Você pega esses pensamentos e você fala o que a Bíblia diz a teu respeito. Amém? Você vai lembrar de algum versículo da Bíblia, alguma promessa que Deus já te fez, e você vai falar com a sua boca aquilo que você crê, tá certo? Porque quando você fala, você materializa os seus pensamentos, e isso ganha uma força muito forte, principalmente no mundo espiritual. Irmãos, o inimigo tem que ouvir que nós somos crentes fiéis, que nós cremos nas promessas do Senhor, amém? Então não fique mais olhando no retrovisor da sua vida, não fique mais tentando pegar as migalhas no chão, os cacos que sobraram, não. Deus está formando uma nova paisagem para você lá na frente. Glória a Deus! E eu quero ler agora com vocês, irmãos, uma outra passagem antes de nós orarmos. Olha, eu creio que muita gente vai se identificar aqui. É uma outra história que todo mundo conhece aqui, que é a história de Lázaro. Na história de Samuel, de Saul, Deus havia falado chega, quando Samuel ainda achava que dava para continuar, certo? Mas na história de Lázaro, Jesus falou o seguinte: ainda não acabou, quando todo mundo já tinha desistido, quando a lógica humana dizia que era o fim. Então, irmãos, os evangelhos contam que Lázaro ele tinha ficado doente e as suas irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus e queriam que ele fosse logo. Mas Jesus ele acabou demorando para chegar lá. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Dá para imaginar isso, irmãos? E eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica da época, essa era uma certeza absoluta da morte. Eles achavam que até o 3º dia a alma poderia estar ligada ao corpo ainda. Mas no 4º dia aí já não tinha esperança nenhuma. Por quê? Porque o corpo já tinha começado a se decompor. Irmãos, quando Jesus chegou, olha, Marta ficou desesperada. Ela estava sentindo uma dor tão forte no coração. E ela disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E logo em seguida, Maria também falou exatamente a mesma coisa. Ó Jesus, se o Senhor não tivesse atrasado, o nosso irmão estaria com vida hoje. Mas eu quero ler para vocês, irmãos, o que foi que Jesus disse lá em João capítulo 11, o versículo 39. Olha só o que está escrito. Jesus deu uma ordem: tirem a pedra. Mas Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já está morto há 4 dias, o cheiro deve estar horrível. Irmãos, eu fico pensando aqui o que Marta realmente quis falar com Jesus. Ela estava dizendo assim, ó: Jesus, já era, 4 dias, você está doido, já está cheirando mal, não tem mais jeito. E realmente, irmãos, humanamente falando, ela estava absolutamente certa, ok? O corpo já estava em decomposição, não havia mais nada que pudesse ser feito, ok? Mas, irmãos, Jesus ele não opera na nossa lógica, no nosso tempo, nas nossas limitações. Ele opera na dimensão da glória de Deus. E então no versículo seguinte, Jesus respondeu assim, ó: Marta, eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, irmãos, onde Marta via um cheiro horrível, Jesus via uma oportunidade para mostrar a glória de Deus através da ressurreição. Olha, eu sei que aqui são 2 casos diferentes, né? No primeiro caso, Deus havia falado: não chores mais, Samuel, porque eu estou preparando um caminho novo, será um novo rei para Israel. Eu estou fazendo uma coisa nova, então para de se apegar ao passado. Mas no caso de Marta e Maria, as duas já tinham perdido as esperanças. E Jesus falou: não, ainda não acabou. Eu ainda vou operar o milagre da ressurreição. Isso serve para mim e para você também, que muitas vezes já desistiu do seu sonho. Olha, Deus pode fazer uma coisa nova. E talvez você pense assim: mas pastor, agora eu fiquei confuso, como é que é? Eu tenho que acreditar? Eu tenho que desistir?
Por favor, me ajude, meu querido irmão e minha irmã. Sabe o que você faz? Comece a orar a respeito disso. Comece a orar e ore nesse sentido assim, ó. Deus, se o Senhor quiser ressuscitar, faça isso para a tua glória. Mas se o Senhor não quiser mais, Deus, me ajude a compreender, me ajude a entender que o Senhor colocou um ponto final e que eu não posso colocar uma vírgula a mais. Eu preciso continuar a minha vida. Irmãos, quantas pessoas aqui ainda estão carregando o peso de um relacionamento que se foi, como eu disse, talvez na área financeira, perdeu muito dinheiro lá atrás e isso muitas vezes bloqueia você de viver o sobrenatural com Deus hoje, amém? Deus não nos julga, Ele não fica apontando o dedo, nem fica jogando pedras com os nossos erros. Deus é aquele que estende a mão. Ele estendeu as mãos para Pedro quando ele afogou. Ele disse para aquela mulher que foi flagrada em adultério: vá e não peques mais, nem eu te condeno. Então, irmãos, Deus está nos dando uma nova chance hoje, uma chance de acreditar que tudo pode mudar a partir de agora, amém? Então pergunte para o Senhor com muita sinceridade: Deus, eu estou aqui insistindo, eu estou orando aqui todo dia com o pastor Antônio Júnior, eu quero saber o seguinte: o Senhor ainda pretende manifestar a sua glória aqui? O Senhor ainda tem algo para fazer ou eu já devo colocar um ponto final nessa história? Irmãos, só vocês vão saber o que Deus realmente está preparando. Amém? Então, irmãos, agora nós vamos orar. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Essa palavra foi exatamente para mim. Escreva aí, isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem também. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: não se apegue a nada, a nenhuma pessoa. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu acredito muito que Deus nos capacita. E eu acredito muito que aquilo que nós vamos viver será infinitamente melhor e maior do que o que nós já vivemos um dia. E tudo isso porque Jesus já garantiu a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Jesus é o melhor de Deus para nós. Irmãos, quando o nosso olhar, o nosso coração, os nossos pensamentos estão voltados para Ele, olha, tudo pode desabar à nossa volta, podemos estar no meio de uma tempestade e mesmo assim nós teremos paz no coração. Amém? Então feche os seus olhos e no final da oração eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas no WhatsApp. Deus estará usando você para a glória dele. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da Tua Palavra, de podermos ouvir a Tua voz que fala ao nosso coração. Obrigado, meu Pai, porque a Tua fidelidade não depende da nossa. A Tua sabedoria supera muito a nossa sabedoria e o Teu amor é muito maior do que os nossos erros e a nossa dificuldade de entender os Teus caminhos. Pai, quantas vezes nós ficamos confusos, a gente não entende o que o Senhor está fazendo, mas hoje nós te pedimos aqui, meu Pai, clareza na nossa mente, no nosso coração. Pai, nós queremos entender os Teus caminhos, Pai. Muitas vezes é difícil porque a gente não consegue ouvir a Tua voz. Estamos tão rodeados por pessoas, por redes sociais, são tantas informações que a gente fica confuso. Mas hoje nós estamos aqui, meu Deus, na Tua presença. Estamos aqui te buscando de todo o nosso coração e te pedimos perdão também pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós fomos como Samuel, apegados demais ao que se foi, chorando sobre aquilo que o Senhor já declarou que não serve mais para nós. Perdoa-nos, Pai, por tentarmos reanimar aquilo que o Senhor já deixou lá no passado, por insistirmos em portas fechadas, por gastarmos a nossa energia naquilo que não está mais nos Teus planos. Meu Pai, muitas vezes também nós somos como Marta. Nós olhamos somente para as circunstâncias, com a nossa lógica limitada, achando que tudo já está cheirando mal, que não tem mais jeito, e a gente acaba deixando de crer que Tu és o Deus da ressurreição. Aleluia! Jesus, Tu és aquele que pode ressuscitar qualquer coisa e que nada foge do Teu controle. Quando o Senhor quer algo, nada pode impedir. Meu Pai, por isso te pedimos discernimento. Espírito Santo, sonda os nossos corações nesse momento. Mostra para o Teu filho e para a Tua filha com muita clareza se tem algo que eles estão tentando segurar com as próprias mãos, que eles estão insistindo, mas que o Senhor já virou a página. Mostra no Senhor também se já existe algo que está morto há 4 dias, assim como Lázaro.
Ou seja, as circunstâncias estão gritando que é o fim, que a nossa própria razão diz que não tem mais jeito. Mas, Senhor, mesmo com a nossa falta de esperança, se o Senhor quiser fazer uma obra, ó Deus, faça conforme a Tua vontade. Ó Deus, eu creio que nós veremos a Tua glória. Eu creio que o Senhor tem coisas infinitamente maiores e melhores para nós. E nós não queremos mais, meu Pai, remarmos contra a correnteza. Queremos seguir o fluxo daquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia. Pai, nesse momento eu oro por cura. Eu sei que tem pessoas aqui que estão enfermas no corpo. Você que está sentindo dores nos joelhos, eu ordeno dor no joelho, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Eu te ordeno, você está expulso em nome de Jesus. Dor na coluna, eu te ordeno, vá embora, saia em nome de Jesus. Dor de cabeça, saia, eu te repreendo em nome de Jesus. Dor no peito, dor nas juntas, eu ordeno, saia desse corpo agora em nome de Jesus. Eu também oro, meu Pai, por pessoas que estão com enfermidades graves aos olhos dos homens, receberam diagnósticos horríveis, Pai, mas o Senhor é o Deus da vida, o Deus da ressurreição. Por isso eu ordeno agora que todo câncer, todo tumor saia desse corpo em nome de Jesus. Toda enfermidade nos ossos, nas células, eu ordeno em nome de Jesus. Retire-se desse corpo agora, agora. Senhor meu Pai, traga do teu bálsamo, Senhor, sobre essas pessoas. Eu oro também para que a tua mão poderosa arranque toda dor emocional dessa pessoa. Quantos traumas, meu Pai, por pessoas que sofreram perdas, a dor da rejeição, o medo do futuro, a ansiedade que rouba a paz. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua mão agora. Pela fé, Senhor, eu estendo as minhas mãos. Eu te peço, tira toda a dor desse peito. Tira toda a dor agora, tira com a mão, Senhor. A dor do luto, a dor da saudade que parece que a pessoa não vai suportar. Pai, tira essa tristeza, meu Deus. Ajuda essa pessoa a avançar na vida, a dar um passo de fé. Oh, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro também por cada pessoa aqui que está me ouvindo que ainda não entregou sua vida a Jesus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você deseja entregar a sua vida para Jesus agora, fale com Ele aí no seu coração. Diga com sinceridade as mesmas palavras que eu vou citar aqui para você, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me salva, me perdoa. Eu creio que tu morreste na cruz para me salvar. O Senhor morreu no meu lugar e eu recebo agora o teu perdão. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e transforme e restaure cada área da minha vida a partir de agora. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.